Sejam bem-vindos! Estamos hoje aqui para falar da lição 181 do livro Um Curso em Milagres. Se é a primeira vez que você chega por aqui, bem-vindo, bem-vinda. Bom, este é o livro que nós estamos trabalhando, o livro Um Curso em Milagres, e hoje é a lição 181, que diz, como título da lição, Confio em meus irmãos que são um comigo. Bom, a lição, ela reforça a nossa meta dentro desse processo de conhecimento deste livro e, claro, de aplicação desse livro. Então, ele foca se nós estamos ainda nos esforçando para continuar nesse processo de transformar a nossa mente, alterar a nossa mente, que até então acredita na separação, para uma mente aonde possa viver a partir da unicidade, ou seja, olhar para o outro não como um ser separado, mas como o mesmo ser em consciência, né? Parte do mesmo espírito, da mesma divindade, vivendo apenas uma experiência diferente da nossa no quesito humano de ser. Então, nessa existência como humanos, cada um de nós temos uma historinha. Então, é esse o principal motivo das lições, a compreensão da unicidade. E aí, você que já está aqui fazendo as lições, praticando os exercícios das lições, você já consegue olhar para o outro, seja quem este outro for, como um ser vivendo através da mesma consciência que vive em você? Consegue fazer isso? Consegue praticar isso de forma leve? É muito importante a gente se testar, a gente fazer esse exercício de olhar para o outro e realmente, independente de quem ele seja, a gente olha e vê aquela pessoa como o mesmo Deus que está em nós. É esse o principal ponto que a lição destaca hoje, da importância da gente manter o foco nessa alteração deste programa da nossa mente. E eu vou ler aqui um trechinho da lição que diz o seguinte: a percepção tem um enfoque. É isso que dá consistência ao que vês. Apenas mude esse enfoque e o que contemplas mudará consequentemente. A tua visão agora se deslocará para apoiar a intenção que substitui aquela que tinhas antes. Retira o teu enfoque dos pecados do teu irmão e experimentará a paz que vem da fé na impecabilidade. Essa fé recebe o seu único apoio seguro daquilo que vês nos outros além dos pecados, pois os equívocos que eles cometem, se focalizados, são testemunhos dos pecados em ti. E não transcenderás esse modo de vê-los e não verás a impecabilidade que está além. Bom, resumindo esse texto aqui em poucas palavras, ele está dizendo que tudo aquilo que a gente acaba olhando no outro, vendo no outro, através das nossas percepções, nada mais é do que algo que já está dentro de nós. E isso é fato. A nossa mente, ela só reconhece aquilo que já existe, a informação que já existe dentro dela. Do contrário, ela não consegue reconhecer. Então, é de acordo com esses nossos padrões de crenças, esses paradigmas que a gente tem, esse programa que a gente consegue olhar para uma pessoa e, a partir da nossa percepção, de acordo, né, com os nossos programas, a gente lança um julgamento para aquela pessoa. Isso é comum. O tempo todo nós estamos fazendo julgamentos a partir daquilo que a gente percebe como realidade, como verdade. E o que ele diz aqui é que enquanto a gente tiver esse programa rodando na nossa mente, a gente não consegue enxergar que atrás daquele ser que está cometendo muitos equívocos, o que são os equívocos aqui? São os erros que a gente está cometendo no dia a dia da nossa vida. O julgamento,
Muitos, né, tá numa depressão, numa ansiedade, porque não gosta de si mesmo, não se sente merecedor. Aquele que rouba, aquele que mata, aquele que comete, seja qual for o tipo de crime, ele é assim? Não, ele não é assim. Ele se tornou assim por conta de um programa mental, por conta de uma crença, por conta de coisas que ele aprendeu, que ele vivenciou na sua infância, ou até mesmo na vida adulta, que ele não soube lidar com aquilo e aquilo se transformou em um comportamento e um hábito que ele acredita que faz parte dele e ele passa a viver de acordo com aquele programa. E todos nós temos os nossos programas equivocados. O que a lição traz aqui é que por trás de todos esses programas equivocados que nós temos, seja qual for o grau, seja aquele que apenas gosta de falar mal da vida dos outros, ou seja aquele que comete crimes horríveis, todos são programas equivocados que não mostram a verdade que está além. E qual é essa verdade que está além? A verdade do ser, da essência. Então, por trás de todos esses aspectos da nossa natureza humana, está o espírito, está a essência divina, está a representação de Deus manifestada aqui na Terra, vivendo a partir deste corpo, vivendo a partir dessa mente natureza humana. Então, é isso que a lição pede para que a gente passe a enxergar. E nessa natureza, né, aqui a gente fala do livro Um Curso em Milagres. Então aqui, a representação de Deus, o livro trata como a consciência crística. Então a consciência divina representada em nós através de Cristo. E Cristo, né, que é a consciência do Filho de Deus que está em cada um de nós, porque nós somos essa consciência, Filho de Deus, ele também tem através de nós o nosso guia, o nosso Espírito Santo, que é a nossa luz aqui nessa terra, que está conosco também. Então são consciências divinas de um único ser, de uma única consciência. Então o Deus primordial, a energia cósmica primordial do universo, que a gente chama de Deus, ele se manifesta no seu Filho, através da consciência crística, que se manifesta em cada um de nós, através do Espírito Santo. Então é isso que nós estamos trabalhando para entender, que existe essa unicidade da consciência. Então eu não posso olhar pro meu irmão, irmão, aqui é tudo. Irmão é todo ser humano que vive dentro deste planeta Terra. A gente deve chamar de irmãos. Não importa a religião, não importa o partido político, não importa as suas escolhas sexuais, não importa. São todos irmãos, porque são todos filhos da mesma consciência. Então é isso que a lição traz para a gente refletir. Nós estamos firmes neste propósito de entender quem nós somos, atrás desses aspectos distorcidos que nós estamos vivendo aqui como humanos. Nós estamos seguindo firme nesse propósito? É isso que a lição traz. E o que ela traz aqui de prática hoje é que a gente possa, né, usar uma frase, um mantra que diz: não é para isto que eu quero olhar, confio em meus irmãos que são um comigo. Então, quando você estiver lá no momento em que você olhou para outra pessoa e você está pronta para soltar aquele julgamento, aquele xingão, aquela palavra, né, distorcida. Neste momento, lembra dessa frase. Não é para isso que eu quero olhar, ou seja, não é para o defeito dele que eu quero olhar. Eu quero olhar para o que está além do defeito. Porque ele tem defeito e o defeito que eu vejo nele está em mim. Porque se não tivesse em mim, a minha mente não conseguiria projetar esse julgamento para fora.
Então, que eu olhe além dos defeitos do meu irmão e de mim. Então, usa essa frase hoje, né? Bastante, né? A gente vai usar bastante essa frase, né? Não é para isso que eu quero olhar. Opa, não, não, não. Quero olhar para o que está além. Eu achei bem legal esse exercício aqui. E aqui eu separei também uma leitura que não tá na lição, tá, gente? Mas eu achei legal trazer. Que é uma lição, um texto que tá na página 555 do capítulo 25, que diz o seguinte: como podes manifestar o Cristo em ti, exceto olhando para a santidade e vendo lá? A percepção te diz que tu te manifestas no que vês. A percepção é uma escolha do que queres ser, o mundo no qual queres viver e o estado no qual pensas que a tua mente estará contente e satisfeita. Ela escolhe onde pensas que está a tua segurança de acordo com a tua decisão. Ela te revela a ti mesmo como gostarias de ser, e ela é sempre fiel ao teu propósito, do qual nunca se separa e nunca testemunha coisa alguma, por mais vagamente que seja que o propósito na tua mente não sustente. A percepção é uma parte daquilo que é o teu propósito contemplar, pois os meios e o fim nunca são separados, e assim aprendes que aquilo que parece ter uma vida à parte não tem nenhuma. Olha que interessante esse texto. Tudo que a gente cria aqui, a gente cria através da mente. Então, por isso que, né, nas leis universais, a lei do mentalismo é a lei principal. E como que a gente pode conseguir ver no outro e na gente mesmo o Cristo, se a nossa mente ela está totalmente coberta de uma nuvem negra, né? Que são essas distorções, esses equívocos que acontecem na nossa vida o tempo todo com relação à realidade sobre o nosso ser. Então, o que essa leitura traz é assim: nós estamos fazendo uma escolha o tempo todo baseado naquilo que a gente tem na mente. Então, para a gente fazer escolhas diferentes, a gente também precisa alterar este programa que está na nossa mente. Então, o que o livro traz como ajuda é: olha, eu estou te entregando uma nova forma de viver. Eu estou te entregando uma nova realidade. E o que eu quero de você é que você experimente colocar essa nova realidade na sua mente para que você possa enxergar de uma outra forma. Porque a gente só enxerga aquilo que já está criado como um programa na nossa mente. Então, não existe um outro caminho para a gente criar uma realidade diferente, para a gente olhar para o outro de uma forma diferente, para a gente transformar todas as informações que existem dentro de cada um de nós, da nossa mente, que são informações equivocadas sobre quem nós somos, se a gente não fizer este trabalho diário de criar uma nova programação. Então, eu preciso focar em mudar a minha mente. Eu preciso focar em criar informações diferentes na minha mente, onde eu possa haver essa realidade, onde a minha mente possa trazer para mim essa sensação de uma vida satisfeita e feliz, porque é isso que existe dentro dela. Então, se eu tenho essa felicidade interna, eu também vou ver essa felicidade lá fora.
Se eu tenho essa noção de unicidade com o outro, eu só vou olhar para o outro enxergando ele como parte de mim. Então é aquilo que está na minha mente que eu consigo projetar para fora e aí ver lá fora. Porque lá fora é o espelho, né? Como a gente já falou aqui hoje e também em outras lições. Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa fazer diariamente. E claro, né? Tá todo mundo aqui no processo de evolução. Talvez você olhe para fora e você já consiga ver um mundo diferente se você já está praticando, seja esse livro ou seja qualquer outro tipo de conhecimento que está te trazendo o autoconhecimento, ou seja, você está mudando a sua percepção sobre você, e aí você já está fazendo escolhas melhores baseadas nessa informação diferente que você está absorvendo. Então você já está fazendo esse processo de reprogramar a sua mente, de colocar uma informação diferente na sua mente. Então, claro, você já começa a ver sinais de que a realidade externa começa a mudar. Isso, claro, gente, isso é maravilhoso, mas é um processo passo a passo. Ninguém vai transformar a sua mente, né? Como ele diz aqui, do dia para a noite. Não, não dá. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Depende o quanto você está colocando ali de energia. Claro que pode acontecer, né? A gente tem exemplos aí no mundo de pessoas que tiveram situações assim que num dia a pessoa se transformou, se iluminou, passou a ver com os olhos de Cristo, passou a olhar para o mundo com os olhos de Cristo. O que é olhar para o mundo com os olhos de Cristo? É ver o que está além dessas distorções, ou seja, é enxergar a luz no outro, é enxergar o amor incondicional no outro, é enxergar a luz pura divina no outro, ou seja, a luz sem a distorção, a luz sem as sombras. Então, existem pessoas assim? Existe. Acho que uma pessoa aqui que me veio agora na cabeça é o Eckhart Tolle. Ele é um ser iluminado, ele é um ser que sim, ele consegue ver a luz no outro e ele é pura luz. Ele chegou por acaso? Não. Ele trabalhou para isso e ele trabalha para isso, né? A vida dele é em prol de trazer essa informação para o outro, né? Para o mundo como ensinamento. Mas existem muitas outras pessoas por aí e cada um de nós que está nesse caminho, a gente só vai chegar neste lugar. Se a gente continuar nesse caminho, a gente vai chegar no lugar onde a gente vai olhar para o outro com a luz que está dentro de nós. E se só existe luz dentro de mim, eu só posso enxergar lá fora a luz também. Olha que legal, né? Bom, eu fico por aqui hoje. Eu espero que essa reflexão faça sentido para você e que seja contribuição também para você. Leia toda a lição, pratique o exercício de hoje e eu te espero amanhã, tá bom? Um grande beijo.